E aí agora a gente vai então iniciar a parte dos dispositivos de entrada e saída, falando um pouco aí sobre dispositivos de entrada e saída, começando pelo SATA, né? Então, como eu acabei de falar, né, o SATA ele é conhecido como serial ATA, então é uma conexão serial, como a gente já tinha visto lá em arquitetura, uma comunicação que ela envia vários bits de forma sequencial, então ela envia bit 1 e 0, né, de forma sequencial, utilizando poucos cabos de conexão. A ATA, que por sua vez é de AT Attachment, né, que os comandos AT aí, para quem já mexe, é um acoplamento com comandos AT, né? Então ele pode ser configurado utilizando comandos AT aí para quem mexe, por exemplo, com Bluetooth, sabe que utilizando comandos AT você consegue fazer várias configuraçõezinhas aí. Aqui com o SATA, então ele não é diferente, tá? Ele é um disco padrão para muitos computadores, esse tipo de entrada e saída, né? Você consegue utilizar ele para fazer conexão, né, de barramento, utilizando o disco, pode ser, por exemplo, disco magnético, né, para você fazer armazenamento, um SSD, você pode colocar um CD-ROM, conectar por SATA, então um tipo de entrada, um tipo de dispositivo para fazer entrada e saída, tá? E aí, drivers de dispositivo. Então, o que seria um driver de dispositivo? Isso é outra ferramenta, aí no caso ele faz uma interface, né? Então ele vai fazer o controle da parte de hardware, é onde ele vai gerenciar como que vai ser dada essa conversa entre o teu sistema operacional e as suas placas, é a partir do driver do dispositivo. Então é quem faz o quê? Comanda e conversa com o dispositivo e traduz mais ou menos o que vai ser, o que é passado entre o seu sistema operacional para a sua placa e da sua placa, dos seus circuitos para o seu sistema operacional. Então aqui um exemplo, um digitalizador de imagem, né? Então um scanner, por exemplo, pode vir com driver para OS X, Windows 7, Windows 8 e Linux. Então você pode ter aí o driver específico, né? Você vai ter um hardware, mas você consegue com que aquele hardware ele consiga se conectar e conversar com vários sistemas operacionais diferentes. Então o driver é quem faz essa interface, tá? Devem operar em modo núcleo. O modo núcleo é aquele modo com privilégios que vai permitir com que o processador, processando em modo núcleo, que ele consiga acessar algumas partes, algumas funções que o modo usuário não teria, né? O modo núcleo, ele permite com que você consiga ter um acesso mais amplo, né? E mais profundo do teu sistema operacional, e eles operam em baixo nível, então é uma programação mais próxima ao hardware, à placa, aos circuitos eletrônicos. E eles são instalados hot pluggable, então a gente chama hot pluggable acoplado a quente, tipo USB, né? Quando você conecta o USB, você não precisa reiniciar o computador. Antigamente você tinha lá as entradas PS2 nos computadores para conectar mouse e teclado. Se você desconectar e quiser dar uma limpadinha ali no plug e conectar de novo, só reiniciando, porque ele faz a verificação e a configuração durante o boot do teu sistema operacional. Se você não reiniciasse, ele não funcionaria. No caso, com o USB já é hot pluggable, então esse problema aí foi sanado. Então aqui a gente tem alguns drivers de dispositivo, né? E aqui 4 passos para iniciar um dispositivo de entrada e saída. E isso daí é feito a partir de uma interrupção. Então, o que seria interrupção? O teu sistema está fazendo alguma determinada tarefa lá, ele está executando uma sequência de código, ele vai parar, ele vai interromper o que ele está fazendo, vai entrar numa determinada, um trecho de código de inicialização do que você quiser fazer, no caso a interrupção é exatamente isso, é desviar o teu processador para uma função mais importante naquele momento, executar rapidamente o que você tem que fazer e liberar para que o seu processador volte lá de onde ele estava processando, para ele continuar processando na sequência. Então, aonde que o teu processador ele está pegando na sequência? Está pegando na sequência da memória. Então, ele tem lá um determinado programa que ele está executando sequencialmente, o ponteiro, que a gente viu lá nas outras aulas, ele aponta numa determinada localização da memória, ele vai indo na sequência, e aí ele vai parar o que ele está fazendo, vai entrar lá na determinada trecho de memória para executar aquela interrupção, e depois ele retorna rapidamente. Então, aqui, por exemplo, ele vai processar uma interrupção,
Então, envolvendo o quê? Obter a interrupção, executar o tratador de interrupção e retornar ao programa do usuário. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, quando alguém vem e conecta uma unidade de disco nova, chegou ali, pum, conectou no computador. Aí vai ter um controlador de disco, né? Conectado ali, todos eles estão conectados pelo barramento, um controle de interrupção e da CPU, e aí vai acontecer exatamente esses passos aqui, né? Que está a tua CPU. Então, ele está executando uma determinada instrução. O teu processador vinha executando lá várias instruções e ele estava exatamente nessa. Quando ele estava nessa instrução, você conectou e o teu controlador de disco aqui, ele vai solicitar, então, que o teu controle de interrupção peça para que o CPU pare o que ele está fazendo. Então, a CPU, ela vai sair da instrução atual, vai vir aqui para o despacho do tratador, tá? Para tratar essa interrupção. O tratador de interrupção vai fazer com que seja executado exatamente esse trecho de código aqui, para que o seu dispositivo recém-conectado seja reconhecido a partir do controlador de interrupção, e aí, por fim, você tem um retorno aqui para a instrução seguinte, e aí o seu computador vai continuar executando aqui as várias instruções que ele estava aí continuando fazendo as tarefas que ele vinha fazendo anteriormente. Então, aqui, como que funciona o vetor dessa interrupção, né? O endereço do dispositivo, ele retorna com o índice para a parte da memória. Então, esse índice é utilizado para o quê? Tratar a interrupção, por isso que chama de Interrupt Handler, tá? Então, são 3 passos. Passo 1, tratador de interrupção salva o ponto da pilha de execução, então ele salva qual que é o ponto que ele estava aqui, para que ele consiga retornar, e aí depois, quando ele encerra o que ele está fazendo, né? Primeiro, né, a interrupção indaga a situação do dispositivo, vai lá, trata o dispositivo para fazer o que ele tem que fazer, e por fim, ele retorna para a instrução seguinte. Então, quando ele volta aqui, ele fala, qual que era o ponto? O ponto era esse aqui que ele tinha parado. E daí ele consegue continuar, então, as próximas instruções exatamente de onde ele parou, para não travar o seu código, não travar o seu sistema operacional, às vezes pode travar como um todo, se esse tipo de sequenciamento ele for feito de forma errada. Então, ele está executando várias instruções, ele para, executa lá o tratamento da interrupção para reconhecimento do seu dispositivo novo e retorna exatamente na sequência de onde ele tinha acabado de sair, né, parar. E outra coisa, a interrupção ela também não pode ser muito demorada. A interrupção ela tem que ser feita rapidamente, pois as interrupções elas são chamadas de forma muito recorrente, assim. Se você faz uma interrupção, não terminou de executar aquela interrupção e você manda entrar de novo nessa interrupção, o que você acabou de fazer aí? Um laço que ele vai ficar eternamente entrando em interrupção e aí o teu sistema trava. Então, um programa mal feito com interrupções, que ele fica recorrentemente entrando em interrupção, que demoram demais para serem executadas, podem travar, sim, o seu sistema operacional.